Minha campanha já está na rua, mesmo sem as estrelas e sem o Lula, e o vermelho disfarço tentando esconder que sou representante do PT. Já no início levei um flagrante, filmaram eu falando com Newton, enquanto discursava no ponto alto. Olha, o presidente Dilma está em Cuba, como você sabe, por uma série de razões. A gente vai, inclusive, mostrar para você daqui a pouquinho o dia da presidente lá. Mas há também interesse econômico no Brasil. Em Cuba tem a questão do porto em Cuba, que foi financiado pelo Brasil, Porto de Mariel. E para a gente poder entender um pouco melhor para isso, está aqui conosco o Tomás Zanotto, que é diretor do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da FIES. Tomás, muito obrigado pela sua gentileza, pela participação aqui conosco. Boa noite, Tomás. Tomás, qual é o interesse, então, que o Brasil tem economicamente, né, em desenvolver esse porto em Cuba? Olha, existe um interesse estratégico. O Brasil é um país sul-americano, tem bastante inserção na América do Sul, mas a inserção econômica do Brasil no Caribe ainda é pouca, pode melhorar muito. E esse porto é uma oportunidade para isso. Não é só o porto, é a zona econômica, a zona industrial, a zona de processamento de exportação, que tem cerca de 500 km² em torno do porto, onde os cubanos estão fazendo uma experiência, estão copiando um pouco aquele modelo chinês de um país, dois sistemas, ou seja, eles estão criando todo um ecossistema lá que vai permitir o estabelecimento de uma indústria e dali não só atender o mercado cubano, mas também exportar para outros países da região. O porto em si foi financiado pelo Brasil, mas foi construído por empresas brasileiras. No caso é Odebrecht, né? No caso é Odebrecht. Tá. E 80% de todo o material, de todos os equipamentos que foram envolvidos nessa construção são brasileiros, quer dizer, Portanto, as compras foram feitas aqui dentro. Tudo feito aqui dentro. A garantia, nós entendemos que a garantia do pagamento desses financiamentos são as próprias receitas do porto, que serão em moeda forte. É um porto que vai ser administrado pela Autoridade Portuária de Singapura, que é um dos portos mais bem administrados do mundo. É um porto com calado, quer dizer, que é a profundidade do porto bastante considerável. E, como você sabe, Heródoto, logo nós vamos ter ampliação do Canal do Panamá, que vai permitir passar os navios maiores, que eles chamam pós-Panamá, que são navios de 160 mil toneladas. Então, Cuba tem aí a chance de ser uma plataforma para exportar para todos esses países da América Central, que juntos formam um mercado grande. E, existem já cerca de 300 empresas brasileiras no local. 300? 300. Lá em Cuba? Lá em Cuba. Sendo coisa. Sim, porque são vários setores. Tem casos bem conhecidos, como o da Souza Cruz, que é uma parceria que já tem 18 anos lá, muito bem sucedida, e ontem, se não me engano, firmaram um contrato para estabelecer uma nova unidade para fabricação de cigarros ali nessa zona portuária, ou seja, na zona de processamento e exportação de Mariel. Então, Agora, a partir do momento que você fabricar nessa zona, você teria uma situação competitiva melhor na região do Caribe? Sem dúvida, porque eles criaram, exatamente como fizeram na China, situações especiais. A lei trabalhista é particular, tem liberdade total, pode-se operar em moeda forte, tem liberdade total de remessa de dividendos, quer dizer, tem uma série de o que vale para o porto não vale para o resto do país, ou não? Exatamente, como na China. A China também que começou aquele processo dela de mudança de regime da época do Deng Xiaoping com esse sistema de zonas de processamento e exportação, chineses chamam um país, dois sistemas. Tipo Hong Kong, etc. Hong Kong ainda estava tipo Shenzhen, Guangzhou, aquelas zonas que foi aonde se iniciou vamos dizer, a mudança, né, da China, essa nova dos últimos 30 anos. Entendo. Quer dizer que Cuba, então, pelo que você está dizendo, está partindo mais ou menos, está seguindo mais ou menos o modelo chinês? Nós esperamos que sim. Quer dizer, estrategicamente é interessante que eles, aos poucos, comecem a liberar a economia deles e, com isso,
atingir o progresso que esse país pode atingir. Cuba é um país que tem 11 milhões de pessoas, eles são educados, eles já lidaram com os problemas de saúde, então é um país que hoje, com a liberalização da economia, pode crescer bastante. Agora, Tomás, ainda pensando estrategicamente, nós sabemos que os Estados Unidos hoje continuam impondo aquele embargo econômico em cima de Cuba, né? Caso esse embargo venha, sei lá, no novo presidente americano ser suspenso, o fato do Brasil estar atuando nesse porto também facilitaria a chegada de mercadorias brasileiras nos Estados Unidos? Não há dúvida, não há dúvida. Eu acho que o embargo, que alguns chamam de bloqueio, no meu modo de entender erroneamente, porque é um embargo econômico, ele deve cair. É um problema mais... Era uma coisa da época da Guerra Fria, isso, né? A Guerra Fria já acabou. Já acabou e, na medida, essa nova geração de cubanos, ou de descendentes de cubanos, que já estão na segunda, terceira geração nos Estados Unidos, já não fazem mais essa resistência. Esse embargo vem principalmente da comunidade, da diáspora cubana na Flórida, principalmente nos Estados Unidos, que se opõe a qualquer medida do governo americano no sentido de pacificar Cuba, vamos dizer assim. Entendo. Quer dizer, então, a partir daí, a gente pode imaginar que Cuba está caminhando em direção a uma economia de mercado ou de um capitalismo de Estado, como tem na China? É isso que está indicando. Indicando e sobre todos esses aspectos, diferente do que tem sido dito aí, nós achamos que é um movimento interessante do governo brasileiro. Entendo. Agora, Tomás, todos esses investimentos que o Brasil fez aí no caso de Cuba, eles são garantidos? Olha... Porque aquela história do capital internacional, né? Nós aí somos um capital internacional no outro país, não é isso? Exato. Eu estava conversando há pouco, quando soube que vim aqui, com o embaixador nosso em Cuba, que é o Cesário Melantônio, e ele me deu alguns números, falou que o Brasil até agora já emprestou para Cuba 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Entre o que foi emprestado e o que vai ser emprestado, porque existem também créditos alimentícios, ou seja, são créditos que são dados ao governo cubano para comprar alimentos no Brasil, sempre no Brasil. Para gastar aqui. Para gastar aqui. E isso não é uma novidade, isso iniciou-se no governo de Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, já é uma coisa que vem há bastante tempo. E não se tem notícia de um atraso sequer de Cuba. E a informação que nós temos é que no caso do Porto, que é o grosso desses investimentos, esses 1 bilhão e 600, 1 bilhão vão ser no Porto, 800 já foram, e a presidente anunciou agora mais 200 aproximadamente, totalizando 1 bilhão, eles são garantidos pelas receitas do próprio Porto. Então é o que chamam de project finance, é clássico, quer dizer, você garante um projeto de infraestrutura com a receita do próprio empreendimento. Aí eu não vejo grande novidade, não há grande diferença se o porto está sendo feito em Cuba ou se estivesse sendo feito em Tampa, na Flórida. Quer dizer, a mesma coisa. Entendo. É que a gente vai mais pelo lado político, né? Você é a primeira pessoa que eu estou vendo dando explicações para a gente mais profundas do lado econômico dessa aproximação do Brasil com Cuba. Porque fica parecendo mais que é mais uma questão política, porque a esquerda daqui se reúne com a esquerda de lá, quando existem todas essas outras questões que a gente precisa também saber, né? Essa questão, como eu disse, isso já se iniciou com o Fernando Henrique, né? Não é algo assim que foi inventado agora. E eu me lembro, Heródoto, quando... há muitos anos atrás, segunda metade da década de 80, e eu trabalhava na indústria têxtil e vendia tecidos na Polônia, ainda na cortina de ferro. Na Polônia? E eu me lembro, visitando aquele país, a gente via ainda, vamos dizer, os campos, os arados eram todos tortos, porque eram arados manuais e tal, mas você via as menininhas e os menininhos bem vestidos, indo para a escola, arrumando, quer dizer, e faltando tudo, infraestrutura. Eu voltava para o Brasil e dizia, a hora que acabar a cortina de ferro, a Polônia vai disparar. E foi o que de fato ocorreu. Eu acho que Cuba, eu vejo uma situação semelhante. Ela tem um grande potencial, é uma população bem educada, bem preparada. O que a gente ouve das empresas que estão instaladas lá, que é a mão de obra de alta qualidade, quer dizer, então o que precisa é eles tomarem realmente a decisão de se empenhar nesse caminho. Eu acho que, sob esse aspecto, é positivo que o Brasil esteja sendo pioneiro nisso. Também falou-se muito da questão em vez de estar se investindo no Brasil, está se investindo em Cuba. E não é uma verdade, porque a verdade é que não falta dinheiro no BNDES, a verdade é que
as secretarias estaduais, municipais, federais não conseguem aplicar todos os recursos que tem. O governo do Estado de São Paulo está com 40 bilhões de reais em caixa, que não consegue transformar os projetos. A própria Secretaria de São Paulo parece que tem 9 bilhões. Então, hoje no Brasil, uma grande dificuldade de se realizar projetos por questões ambientais, aprovações, licenças, quer dizer, é quase que um apagão de projetos, faltam projetistas. Então não é que está se aplicando em Cuba em vez de fazer portos no Brasil. Também isso precisaria ser um pouco melhor estudado antes de se afirmar, na nossa opinião. Outro dia aqui na nossa reunião de fechamento do jornal, que é sempre por volta das 4h30 da tarde, quando o pessoal não atrasa, o pessoal fica comendo bolinho, tomando café, a gente queria saber o seguinte: quanto será que o Brasil já emprestou para vários países através do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico? Aí o Benê Corrêa, que é o nosso editor aqui, entrou no site lá do BNDES e falou para mim: não dá para saber. Eu falei: como não dá para saber? Não dá para saber. E aí a gente foi olhar no site, realmente não dá para saber. Tem umas explicações, deve ser para seres extraterrestres, não cidadãos comuns como nós. E a gente não sabia qual era o valor emprestado e nem para onde isso era emprestado. Sabemos, por exemplo, que foi emprestado para Angola, sabemos que foi emprestado para Cuba, sabemos que foi emprestado para Venezuela, sabemos que foi emprestado para o Equador, mas isso porque a imprensa publica, né? Tem uma hidrelétrica no Equador que tem na Bolívia também e por aí afora. Agora a gente não fica sabendo. Aí nós precisamos pedir socorro para alguém para saber se isso é legal ou ilegal. Para isso, nós temos aqui hoje, gentilmente, a professora Maria Estela Bastos, que é professora da Universidade de São Paulo. Professora, obrigado pela participação mais uma vez. Obrigada a você. Maria Estela, como é que faz isso? Eu, como cidadão, não tenho o direito de saber quanto é que o BNDES emprestou para A, para B ou para C? Claro, não tem só direito, mas como tem obrigação, porque a gente tem que cuidar para onde o dinheiro que a gente suadamente ganha vai. E é um absurdo como se cristalizou nos últimos anos essa conduta do governo de fazer empréstimos internacionais sem que eles passem pelo Congresso Nacional, o que é inconstitucional. Ele não pode fazer empréstimo internacional? Não, ele não pode emprestar, né? Quando ele pede, ele também tem que pedir autorização. Sim, mas os acordos internacionais, esses sobre os quais você se referia, de empréstimo do Brasil para a Venezuela, para Cuba, para a Argentina, esses empréstimos, eles são escritos num acordo internacional assinado pelos 2 ou 2 presidentes. Uma vez assinados pelos presidentes, eles têm que passar pelos parlamentos, pelos congressos, no nosso caso o Congresso Nacional é bicameral, para obter a aprovação do Congresso Nacional. É um momento no qual o povo, nós, dizemos se nós queremos emprestar ou não queremos emprestar. Então esses empréstimos são ilegais? São inconstitucionais. Inconstitucionais. Eles não têm eficácia jurídica, na verdade. Então, emprestar para Cuba de forma secreta é inconstitucional e significa que esse acordo feito entre os 2 presidentes, entre a nossa e o outro, ele é nulo perante o direito Quer dizer brasileiro. que, então, quando é feito um contrato desse também, ele é secreto? Ele não pode ser secreto jamais, justamente porque ele tem que passar pelo Congresso Nacional bicameral. Obter a aprovação do Congresso, ocasião na qual o Congresso pode não aprovar, porque ele fala em nosso nome, ele pode dizer, não, eu não quero que dinheiro do brasileiro, dinheiro do governo, vá para financiar essa obra estrangeira, até mesmo porque esse dinheiro deve ser investido aqui. Então, o Congresso tem o poder de dizer não. Só depois que ele diz sim, é que volta para a mesa do presidente, volta para a mesa da nossa presidente, e ela então confirma aquele ato que ela assinou lá tempos atrás. Bom, se não acontecer esse ritual, né, o acordo é inconstitucional. Então alguém pode entrar com uma ação direta de Sim, inconstitucionalidade lá no Supremo e vai dar aquele perereco? Sim, isso já aconteceu no passado, Heródoto, porque no passado, até o governo Collor, ou seja, antes da Constituição de 88, alguns presidentes brasileiros fizeram esse tipo de acordo. Eram chamados acordos de cavalheiros, acordos secretos, acordo em forma simplificada. Com a Constituição de 88, isso foi proibido, porque ficou claramente exposto na Constituição, expresso, que todos os acordos têm que ter aprovação do Congresso Nacional. Então, do Collor para cá, eles não fizeram mais. Então, agora a gente está vendo uma exceção, que voltaram esses acordos que eram usados no passado justamente para fugir do controle do Congresso Nacional. Então, qualquer um
né? O problema é que as ações de declaração de inconstitucionalidade, elas são promovidas por determinadas pessoas, o presidente da República, né? O procurador-geral da República, as federações e a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal. Sim. Nos anos 80, 70, o Conselho Federal da OAB entrou com uma ação enorme de declaração de inconstitucionalidade das renegociações que o governo secretamente tinha feito, o governo brasileiro, para renegociar a dívida externa, que hoje nós não temos mais. E foi um trabalho ótimo que foi feito agora, na época. ninguém pensou nisso até agora. Nem a oposição... Se você não levanta essa lebre, ninguém... Se você não levanta, porque veja, nem a oposição... Eu não levanto por ignorância, pô. Mas a importância do jornalismo é essa, porque a oposição é que deveria fiscalizar. A oposição é que deve dizer, olha, eu estou aqui no Congresso Nacional. Esse acordo não passou por nós, não passou pelo povo, ele não tem vigor. Volta para cá o dinheiro que foi emprestado, né? Ou devolva o mais rápido possível, ou preste contas ao governo de que forma isso vai voltar. Agora é o seguinte, e quanto às informações constantes do BNDES? Ele pode esconder isso do... Não pode. Isso não devia estar no site lá para a gente dar uma olhada? Até pelo princípio da transparência, porque se tratar de um órgão público, é digamos, um ato relapso de não dar essas informações. E até talvez porque as pessoas não cobrem dele, então ele vai escondendo e vai negociando isso, divulgando na medida em que interessa a divulgação. Mas é uma obrigação, sim, deverá divulgar isso pelo menos amanhã cedo, né? Sim. Já que está sendo levantado por você. Para a gente poder olhar. Claro. Aliás, eu acho que deveria lá também dizer o seguinte, quais são as fontes de recurso. Da onde veio essa grana que está lá? Se veio do Tesouro, do FAT, do Fundo de Garantia, sei lá de onde veio. Tem que ter um fluxograma, né? Essa quantia pertencia a uma determinada rubrica. Nessa rubrica havia superávit. E esse superávit, então, o governo sugere que vá ser emprestado para determinado governo, para tal obra que vai nos beneficiar direta ou indiretamente. Então, essa explicação tem que ser feita. Quer dizer, mesmo e ela é feita no Congresso. Maricela, nós trouxemos aqui um representante da Fiesp que explicou que essa obra, por exemplo, em Cuba vai beneficiar muito o comércio brasileiro na região do Caribe e também nessa duplicação que está tendo aí no Canal do Panamá. Esse porto vai ser estrategicamente para os produtos brasileiros. Tudo bem, é uma explicação interessantíssima. Agora, essa outra questão, isso não quer dizer que o Congresso não tenha que opinar, ou não tenha que saber. Quer dizer, olha, é bom, vamos divulgar, né? Vai ser bom para o Brasil, ou se não é bom, não vamos concordar. É muito melhor divulgar, porque é obrigação, inclusive, do presidente, seja ele lá que for. Porque senão a gente só fica sabendo depois que está tudo pronto. Como é que nós vamos voltar atrás? Já foi feita a festa, já inauguraram o porto. Agora, essa questão, se é vantajoso para o Brasil ou não, é bastante controversa, né? Então, tem aqueles que defendem, como tem aqueles que dizem que essa quantia deveria ir para os nossos portos, na medida em que nós estamos perdendo exportação, justamente pela demora da mercadoria sair dos nossos portos e chegarem as mercadorias no seu destino. Então, é bastante controvertido, mas essa era uma discussão para ser mantida no Congresso Nacional, ou seja, com os nossos representantes, né?